Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde. Agora 15h15, que coisa emblemática, né? 15h15 do dia 2 de fevereiro. Estamos gravando aqui, não é ao vivo, obviamente, porque essa conversa primeiro é gravada, depois é publicada para quem nos assiste no canal da Exímia no YouTube. Eu estou aqui hoje com um time de peso. Geralmente eu converso com uma, duas pessoas, mas hoje eu não estou conversando com uma ou duas, eu estou conversando com um bocado de gente. Estou conversando com, olha só, aquele momento que a gente faz de conta que a gente não estava conversando antes. Thiago do Morro, boa tarde, Thiago do Morro, tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Muito bom. Thiago Dumont vai trazer para a nossa conversa aqui a perspectiva do programador. Isso vai ser bem interessante. Também estou com mais um Thiago. Meu Deus, agora que eu percebi. Thiago Tartari, boa tarde. Tudo bem com você? Olá, Elimar. Olá, pessoal. Rapaz, 3 Thiagos aqui agora que eu também percebi, né? Caramba, né? Porque geralmente Isso na escola, antigamente, na escola que era assim, requisito da Exímia, né? Contratar Thiago. As pessoas diziam que eram pessoas calvas, mas não, né? Na verdade são Thiagos, nós contratamos muitos Thiagos. Mas olha só, Thiago Tartari, todo mundo sabe, especialista em SRE, especialista em varejo, um cara que sabe um bocado sobre como o e-commerce funciona, como não funciona também. Então, vai ser bacana também ter a perspectiva dele aqui. Também estou com o meu amigo, terceiro Thiago, Thiago Cândido. Boa tarde, Thiago Cândido, tudo bem? Boa tarde, Lemar. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Charás. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho muito interessante, mas eu suspeito para falar sobre isso, né? Exatamente. Thiago Cândido, olha só, está denunciando o tema. Thiago Cândido é nosso especialista em data science, é o cara que trata de inteligência artificial, né? O moço que vem mudando aí a realidade dos nossos clientes através de uso inteligente de dados, ou dados usados do jeito certo. Né? Muito bom. E, por fim, meu amigo Douglas Piccolotto. Douglas Piccolotto, o moço, né, que sabe tudo e mais um pouco de Amazon, de AWS, de nuvem, né, de Alexa. Tudo bem, Douglas Piccolotto? Como é que você está? Tudo bem, Alemar? Tô bem também, cara. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tudo certo? Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, é tão bom juntar esse time porque me dá um grande orgulho perceber que na Exímia nós temos pessoas tremendamente qualificadas em diversas áreas, né? Eu sempre aprendo muito quando eu venho conversar com vocês. Olha só, tem um ponto importante, o que disparou aí essa nossa conversa inicialmente foi uma notícia que meu amigo Thiago do Morro compartilhou hoje de manhã no grupo da Exímia, nosso grupo interno de discussão, onde ele tratava aqui, né, do Morro, desse fato interessante. Descreve para nós, do Morro, o que você está vendo aqui e o que você achou de interessante para compartilhar com a gente. Bom, a Microsoft, saiu essa notícia que a Microsoft está incorporando o ChatGPT para auxiliar ali no Office 365, primeiro momento no Teams. Então, o que eles mostraram para a gente é que ela vai funcionar como uma assistente virtual, que já faz algumas coisas, mas ela traz mais dinamicidade, por exemplo, escrever uma ata de reunião, dar highlights em informações ou em dados importantes e direcionar essa conversa ali, extrair informações bem e deixar o papo mais fluido, enquanto fica uma secretária ali mais inteligente, um Jarvis, né? Quase um Jarvis para quem é mais aí gosta dos filmes, sente um pouquinho mais de Iron Man, assim. Muito bom, muito bom. Olha que loucura, cara. A Microsoft está trazendo para o Teams, ou melhor, para todo o Office, né? O poder do ChatGPT. Todo mundo sabe, para quem não chegou ontem, ChatGPT é uma das encarnações de inteligência artificial que vem assombrando o mundo, né? Você tem uma inteligência artificial que, obviamente, está com dados atualizados até 2019, se não me engano, e ela consegue responder de maneira muito pragmática questões que não são necessariamente triviais, né? A ponto de você pensar em muitos momentos que ela responde tão bem, ou cá entre nós, né? Melhor do que seres humanos. Isso tem assombrado um pouco a comunidade técnica, entretanto, né? É um tema interessante para discussão, mas traz para a gente uma perspectiva interessante sobre também inovação, né? Há algum tempo já, né, Thiago Tartari, quando a gente fala em inovação dentro do Exímia, a gente fala muito sobre essas três perspectivas, ou os três momentos de inovação, as três capabilities que as empresas
precisam aprender a desenvolver, e a gente tem falado muito que quando você fala sobre inovação, você tem um momento de descoberta, então sim, você tem a coisa de fazer, geralmente quando as pessoas pensam em inovação, pensam naquele cara de laboratório, tem a coisa da disseminação dentro das organizações, de eventualmente facilitar e familiarizar as pessoas com aquilo que é novo, mas também tem um momento de absorver, né? E o ponto é, tecnologia, inteligência artificial não é coisa nova. E o que a gente começa a ver especificamente agora é uma curva para a absorção de inteligência artificial, né, Tartari? Então, esse ponto é um ponto interessante quando a gente pensa em estratégia, porque você começa então a perceber que você pode, de fato, utilizar a inteligência artificial para a digitalização. Me conta, Tartari, especificamente na tua perspectiva, inteligência artificial, da forma como está sendo divulgada, ela te anima ou te assusta? Ela me anima bastante, viu, Elemar, pessoal? Trazendo um pouquinho mais para o contexto do varejo, tá? Que é o contexto que eu estou bastante inserido. Por que me anima, né? Se a gente pensar em OpenAPI, o que a gente está tratando, que está muito alto agora, ela possibilita, por exemplo, integrar, por exemplo, canais de vendas de um e-commerce. Então, quando a gente fala sobre omnichannel, quando a gente fala de um modelo mais phygital, né, que é o physical e o digital, o OpenAPI ele é um grande facilitador justamente para isso. E aí a gente tira pelo menos duas lições bem valiosas. Primeiro, a experiência do cliente. O OpenAPI, sem sombra de dúvidas, ele traz uma experiência diferenciada para o cliente, porque ele, eventualmente, você reúne, né, o chat bot mais o OpenAPI, você traz uma linguagem um pouquinho mais humanizada, assim, falando. E se a gente literalmente integrar com os serviços da empresa, talvez a gente melhore muito a questão da experiência do cliente. Nesse sentido, o que eu gosto de pensar do varejo especificamente, talvez seria medir pelo NPS. Como que o nível de atendimento muda, eventualmente, do e-commerce e do varejo de maneira geral com ele, né? E principalmente a questão da integração ao omnichannel. Muito bom, muito bom, muito bom. Thiago Tartari, é super interessante porque a gente começa a combinar aí uma pluralidade de devices que não eram necessariamente parte do jogo no varejo, principalmente no varejo físico, há algum tempo. Tanto no varejo físico quanto no varejo virtual. No varejo virtual, você tem a possibilidade, por exemplo, uma das possibilidades da utilização de uma tecnologia de inteligência artificial como o ChatGPT. Você fornecer um atendimento de chat realmente eficiente, né, diferente, inclusive, daqueles que a gente tem visto em alguns serviços, né, para você poder ter uma conversa contextualizada. Mas, Douglas Piccolotto, nós podemos ir mais longe, né? Quando a gente vai para as assistentes virtuais, especificamente, como, por exemplo, uma Alexa, você pode ter, por exemplo, frente a uma Alexa, você pode ter uma Alexa como fronte de interface para poder reconhecer o que as pessoas estão falando, traduzir isso, eventualmente, para um modelo semântico que possa ser enviado para um chat GPT, que pode produzir eventualmente uma resposta, e aí, eventualmente, botar a Alexa, de fato, a conversar com as pessoas em profundidade, né? Responder questões em profundidade em questões onde o contexto avança. Isso te anima, te assusta, Douglas Piccolotto? O que você tem para me dizer sobre isso? Então, isso que tu falou é algo muito legal, né? Tu trazer um poder conversacional maior para dentro das assistentes virtuais, poder responder coisas que hoje elas não conseguem, né? Eu acredito também que até tecnologias como o ChatGPT podem ser usados internamente pelas assistentes para interpretar melhor as perguntas que tu faz, conseguir, né? Não necessariamente apenas como um nível de integração, né? Quanto ao fato de me animar e me assustar, são mixed feelings, tá? Eu acho que é algo muito bacana a gente conseguir trazer esse nível, humanizar dessa forma as assistentes virtuais, mas ao mesmo tempo me lembra um pouquinho de Skynet, fazendo uma piadinha aqui, algo bem assustador por esse lado, né, se for avaliar. Não, pois é, isso é um ponto importante, Douglas, porque essa tua resposta ela é maravilhosa, porque eu acho que muita gente, quando pensa em inteligência artificial, principalmente quem já tem alguma idade, né, porque a Skynet já não é uma coisa, o 2016 que mostra que passou no mundo real, né? Exato.
Mas o ponto interessante é que nós, como seres humanos, a gente tende a temer tudo aquilo que é novo, né? Então, cara, eu tenho medo de uma assistente ou de uma inteligência artificial interagindo comigo, porque eu tenho medo dela, ela é nova, né? Por que eu tenho esse medo? Porque ela é nova. Como que eu, eventualmente, combato esse medo dentro das organizações? Trabalhando em 2 processos. Um, de familiarizar. Então, eu entendo que estrategicamente para as grandes empresas, principalmente para as grandes empresas que já conseguem ter quick wins evidentes em cima desse tipo de tecnologia, é importante eu familiarizar essas empresas com o que isso significa de fato, entender direitinho o que pode ser resolvido e também o que não pode ser resolvido, quais são os limites, né? Porque, cá entre nós, nem tudo é aquilo que você vê naqueles vídeos sensacionalistas, você tem aí algumas limitações, não são tão grandes quanto a gente pode só pensar, são bem menores do que era no passado, mas elas existem, então você precisa familiarizar e, eventualmente, também você precisa ter uma estratégia para poder facilitar. E aí, Douglas Picoloto, é interessante porque a gente vem falando já há bastante tempo dentro da Exímia, né, da carência, às vezes, que você percebe das empresas de não utilizar alguns recursos como poderiam, como, por exemplo, os próprios assistentes. Você poderia ter, por exemplo, uma assistente virtual na sala de um diretor, essa assistente virtual ter, eventualmente, um chat GPT ou uma tecnologia semelhante integrada no back-end que, eventualmente, consome APIs do sistema da empresa para conseguir fornecer, aí sim, né, Thiago do Morro, uma secretária real, né, durante o dia a dia, dando informações acuradas direto dos sistemas, e aí você passa a ter um ganho de produtividade, porque você para de marcar reuniões para poder marcar novas reuniões, né, tipo, que é uma coisa que a gente vê direto dentro das organizações, você tem esse tipo de influência. Mas, Thiago Cândido, cá entre nós, né, isso não é coisa nova. Por exemplo, se você vem acompanhar inteligências artificiais, você vai ver, por exemplo, dentro da Microsoft, um projeto como o Luiz, por exemplo, que é um projeto conversacional se não me engano é Luiz o nome, né, onde você conseguia submeter documentos, esse documento, a princípio, ele conseguia aprender a partir dele, e essa inteligência artificial, a Luiz, ela conseguia, a princípio, responder questões a respeito daqueles documentos com a mesma integração lá com o front-end. O que o ChatGPT eventualmente está trazendo de novo para o jogo? Qual é a diferença com relação a essas outras inteligências artificiais que a gente já conhecia antes? Perfeito, Neymar. Então, como você falou, né, a gente tem um tempo já razoável, né, essa capacidade de, mesmo sem especialistas ou cientistas dentro de casa, dentro da empresa, conseguir trabalhar num nível muito bacana com linguística computacional, né, por meio de serviços como o Luiz da Microsoft. O que o GPT e, enfim, GPT-3, GPT 3.5 estão trazendo é realmente a escala, né? Então, a gente tem mais ou menos uma ideia que o modelo que proporciona, né, o ChatGPT para nós, ele foi treinado em 500 bilhões de palavras, né? Então, texto da internet mesmo, solto. Isso traz algumas coisas que me animam e que me assustam, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um volume de dados muito expressivo, muito mesmo. Isso quer dizer que ele consegue criar relações estatísticas, né, em cima das palavras, em cima das sentenças que a gente insere, né, quando está conversando com ele, que nem sempre são corretas, né? Então a gente tem que ter cuidado nisso por causa do imenso volume de dados. Muitas vezes as informações que ele traz são falsas, né? E aí eu vejo com, assim, uma perspectiva muito bacana, e até o Douglas comentou, né, Douglas, do uso interno. Então, para trabalhar em cima de ambientes um pouco mais supervisionados, para começar, porque a gente sabe que é uma tecnologia que, sim, foi treinada nesse dataset imenso, ou seja, aprendeu com uma imensidão de exemplos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem como guiar, né, essa tecnologia para nos fornecer as respostas corretas e, dessa forma, trabalhar em assistentes, trabalhar em Alexas, né, e esse tipo de coisa. Mas eu vejo com muito bons olhos essa questão de a gente trabalhar, por exemplo, aqui a gente está falando com muita gente que tem bastante experiência, né, bastante experiência combinada em escrever código, né. Então a gente já tem exemplos dessa tecnologia sendo aplicada para nos ajudar a entender código, nos ajudar a gerar código e até mesmo gerar documentação, né? Então, em um ambiente controlado, ela pode ser aplicado também para gerar maior produtividade, né? Eu me lembro, anos atrás, quando eu estava em São Francisco, né, eu participava em São Francisco, o Thiago, a gente não está com uma conexão tão boa, de vez em quando é umas travadinhas para mim, mas tudo bem, vamos lá.
Quando eu estava em São Francisco, eu lembro de presenciar uma discussão muito intensa, né, sobre, por exemplo, os carros autoguiados, né, qual é a grande restrição dos carros autoguiados? E aí, Cândido, um dos grandes embates era um embate ético, né? Caso eventualmente um carro autoguiado se envolvesse em um acidente, quem seria o responsável, né, por aquele acidente? Seria o dono do carro? Seria eventualmente o fabricante do carro? Seria quem construiu a inteligência artificial? Quem forneceu os dados que alimentou a inteligência artificial? Enfim, esse embate, né, ético, eventualmente ainda nos traz aqui uma restrição. Mas, hoje de manhã mesmo, eu comecei há pouco tempo a produzir alguns videozinhos para a internet, né, mais vídeos, né, mais conteúdo, para poder compartilhar em mais canais. Eu comecei a utilizar um serviço de legendas automático que me surpreendeu sobremaneira, tá? Porque não só pela acurácia, geralmente eu utilizava no passado aqueles serviços de reconhecimento enfim, tinha captura, mas tinha um bocado de... Né? Então eu vejo esse serviço com muito mais precisão, e mais do que isso, cara, no final, ele sugeria um título para o vídeo, baseado no texto que eu havia comentado. Cara, eu olhei aqui e disse, cara, assim, muito bom, mas muito bom mesmo, né? E do Mo, você, ouvindo aqui essa participação do Cândido, a gente tem, talvez, dentro da prática de desenvolvimento, talvez o grande exemplo de inteligência artificial que vem também gerando uma série de polêmicas favoráveis e desfavoráveis é o nosso amigo GitHub Copilot, né? Onde você tem a Microsoft, né? A Microsoft, que todo mundo sabe é dona do GitHub, a Microsoft, então, utiliza a base de código, toda a base de código que existe dentro do próprio GitHub para treinar uma inteligência artificial para, eventualmente, fornecer uma interface de apoio, que é a interface do Copilot, que a gente está vendo aqui, né? Tipo, poxa, eu quero, eventualmente, escrever, eu solicito uma função SQL e, a princípio, me faz uma sugestão de instrução para poder trabalhar, e assim, ele mesmo fala, cara, eu tenho um treinamento em cima de bilhões de linhas de código, e aí eu consigo, eventualmente, traduzir algumas observações para código de verdade. Isso tem me mostrado aqui, por exemplo, você escreve um comentário dizendo o que você quer, essa parte aqui é você que escreve, você escreve eventualmente o cabeçalho, você tem uma inteligência artificial te propondo um código. Assim, esse código proposto, ele não é perfeito, tá? Eu vejo muita gente, eventualmente, dizendo, poxa, olha que código zoado que o Copilot me indicou. E nem eu acho que seja também esse o principal aspecto. O ponto interessante, entretanto, é que cada vez mais me parece evidente que nós vamos ter o trabalho mais trivial de programação sendo automatizado, sendo acelerado por uma função ou por um método como o Copilot. O que você acha a respeito disso? Isso te anima? Isso te assusta? Fala para mim as tuas perspectivas a respeito do Copilot. Bom, é interessante a gente assustar pelo... Olha o que a gente já tem disponível, lembrando quando a pesquisa que você tinha naqueles Bíblia, aquela série Bíblia de alguma coisa, nós vamos falar da galera mais antiga, você tinha lá a Bíblia do VB, da FNET, aquelas Bíblias antigas. Então a gente tem ali um recurso de auxílio rápido para dúvidas, mas não elimina o que a gente como programador precisa, né? Quem tem de base, que é o raciocínio ali, de entender como aplicar, o que aplicar, o que eu preciso fazer para resolver um problema de negócio. Então, se a gente não deixar o código por si só, ele não vai escrever. Você precisa entender quais são as necessidades e o que você pretende resolver com aquele código que está sendo gerado. Então, o que acontece? A gente ganha produtividade no braçal. Às vezes, olha, eu não lembro, ou numa linguagem que eu não tenho tanta familiaridade, eu tenho essa ajuda para pegar alguns pormenores ali da linguagem, ou algumas funções que naquele momento eu não lembro, mas o que precisa ser feito ainda, a inteligência não substitui a gente. Então, muito, muito bem observado. Eu costumo, outro dia eu estava até falando sobre isso, eu costumo separar a atividade de desenvolvimento de software em 3 perspectivas, né? Você tem a perspectiva de entender a intenção,
né? Então, o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, qual o problema que eu estou resolvendo. Você tem um segundo momento, que é eventualmente pensar no design, que é, cara, como que eu organizo essa solução para poder ser entregue de uma forma mais eficiente. E eu tenho um terceiro momento, que é o momento da implementação, efetivamente, que é quando, cara, eu sento, baixo a cabeça e escrevo o código, né? Eventualmente, até onde tem percebido até aqui, né, o que uma solução como o Copilot me entrega é algo que me ajuda nesse terceiro esforço, com o esforço de implementação, eventualmente alguma coisinha de design também, né? Quando você começa a pegar, né, Cândido, um chat GPT da vida, você vai lá e pergunta, por exemplo, uma sugestão de código e te entrega alguma coisa também interessante, né? É interessante, inclusive, ver o que eventualmente esses algoritmos novos vão produzir de mudança nesse tipo de solução inteligência artificial. Mas aqui tem um ponto, queridos, que eu quero compartilhar com vocês e chamar de novo o Thiago Tartari, nesse nosso jogral maluco, né? O Peter Diamandis, né, Tartari, ele falou algum tempo atrás, Peter Diamandis, para quem não está ligando o nome à pessoa, Peter Diamandis é um dos fundadores da Singularity University, que é um dos berços do conceito das organizações exponenciais, né? Então, a exponencialidade, o conceito da exponencialidade vem a princípio da Singularity, que é a princípio uma organização que foi iniciada pelo Peter Diamandis. E ele fala que você precisa analisar o mundo sob a perspectiva do que ele chama de 6Ds das organizações exponenciais, ou 6Ds da inovação. E ele vai escrever para a gente que você tem um primeiro D, a princípio, que é um D da digitalização. Aqui, rapaz, travou minha tela, vamos de novo aqui para rodar, agora sim. Então, tem os 6Ds. Eu tenho o primeiro D, que é o D da digitalização, e esse é um ponto interessante, tá? O Peter Diamandis, ele fala que se alguma coisa pode ser digitalizada, ela vai ser digitalizada, é só uma questão de tempo, né? Então, cara, se você tem um trabalho, né, repetitivo, um trabalho que tem pouca agregação de diferenciação, enfim, se você não usa a sua capacidade criativa tanto, né, esse trabalho é mais potencializado, é mais potencial de ser digitalizado. Depois você tem uma fase de decepção. Eu acho que eu e o Thiago Cândido falamos sobre isso outro dia, né? Teve uma fase em que a inteligência artificial passou por um vale de decepção, né? Todo mundo esperava mais de inteligência artificial e o que você tinha de produto era pouca coisa. Até que, eventualmente, você tem a emergência do disruptivo, né? Que é quando a inteligência artificial consegue chegar no nível de maturidade de entregar aquilo que a princípio era uma promessa não atendida, mas passou a ser, então, uma promessa atendida. Até que, eventualmente, o que você tem é um trabalho de desmonetização, né? Então, você tem uma fase aí de começar a perceber que algumas atividades que antes custavam muito dinheiro vão ganhar, pela escala, um custo muito mais baixo, né? Tartaria, você tem os ganhos de eficiência para as organizações, até que, eventualmente, você tem aqui essa coisa sendo desmaterializada, né? Você começa a perceber, por exemplo, com o fenômeno da nuvem, cara, no passado, né, meu amigo Cândido, se você quisesse ter alguma coisa com inteligência artificial dentro de casa, tinha que ter um server para trabalhar com TensorFlow, com todo o modelo. Hoje em dia, você agora já pode utilizar um serviço em nuvem para poder fazer o digest disso, e aí o Picoloto pode até falar sobre casos em que a Amazon, a Google e a Microsoft estão entregando, e, consequentemente, você acaba daí entrando num cenário de desmaterialização. Você começa a desmaterializar o jogo para poder entregar e, por fim, democratizar, que é dar acesso para todo mundo. O Douglas Picoloto caiu e entrou de novo. Deixa eu adicionar a segunda instância de Douglas Picoloto na nossa tela. Mas, enquanto isso, meu amigo Thiago Tartari, vou voltar para você aqui então, né? Estamos vendo, Thiago Tartari, na sua impressão, na sua opinião, um movimento desses 6Ds da exponencialidade. Você percebe a inteligência artificial, as inteligências artificiais, como parte da chave para a exponencialidade? Compartilha com a gente as tuas considerações a respeito disso. Eu tendo a pensar que sim, viu, Elemar? Até mesmo quando a gente pensa na questão de criar escala, que é uma das questões específicas de organizações exponenciais, e também facilitar e tudo mais, fazer as coisas acontecerem, eu vejo ela assim como um dos facilitadores para que, inclusive nesses 6Ds, a gente consiga interagir de uma maneira tranquila.
Beleza. E aí me fala uma coisa, Tartari, você trabalha com SRE, né? E uma das suas especialidades, uma das várias especialidades do Tartari, mas uma das paixões do Tartari é SRE. E no SRE, a gente com frequência fala sobre uma métrica importante para a engenharia, que é o MTTR, o Mean Time to Recover. Mas mais importante, ou tão importante quanto o MTTR, é você ter o MTTD, que é o Mean Time to Discover, ou eventualmente entender que alguma coisa está dando problema em produção. Você está vendo, Tartari, na sua impressão, as ferramentas de monitoramento nesses ambientes hipercomplexos com microserviços, elas tendem a incorporar cada vez mais essas inteligências artificiais para poder também apoiar melhor o processo? Como que você tem visto esse movimento? Não só tendem, como já faz parte já dessas ferramentas, né? Por exemplo, um dos algoritmos de detecção de anomalia é extremamente presente em APMs, por exemplo, justamente para poder entender quando que o negócio pipocou, né? Uma das questões que eu tenho visto com bastante frequência por exemplo, um exemplo, tá, pessoal? Quando a gente, por exemplo, utiliza OpenTelemetry, no e-commerce especificamente, a gente pode captar dados de negócio, mandar especificamente para um banco de dados, por exemplo, time series, e eventualmente eu ter uma aplicação de um IA ali justamente para poder entender. Um caso muito comum. Frequentemente, as lojas virtuais, elas mudam de tabela de frete para você poder encontrar um fator ali para poder ter uma melhor experiência e, consequentemente, converter mais. Só que nem sempre há uma felicidade, nem sempre há êxito nessa mudança. Como que a gente identifica padrões, né, de que o cálculo de frete, por exemplo, os valores estão sendo alterados? A gente pode detectar anomalia com isso. Então, utilizar OpenAPI, utilizar algoritmos de inteligência artificial para identificar questões desse tipo, ele ajuda o negócio a agir rápido, né? No e-commerce, se um frete eventualmente está calculando errado, maior, né, ou com prazo superior a 10 dias, isso significa que eu vou perder dinheiro, porque as pessoas deixam de comprar. Né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, ela vem para ajudar a identificar essas anomalias eventualmente. Muito bom, muito bom, muito bom. Douglas Piccolotto, nosso especialista em arquitetura de solução, especificamente sobre o uso adequado da nuvem, né? Douglas, outro dia nós estávamos falando sobre motivações de migração para a nuvem, né? E nós falávamos que, no determinado momento, você tinha o momento simplesmente de fazer um rehosting, né? Talvez fosse o caminho mais fácil. Eu começo com rehosting, daí, eventualmente, eu começo a substituir dentro de casa as minhas soluções para soluções gerenciadas, então troca um banco de dados para um banco de dados gerenciado. Aí, eventualmente, você disse que um dos movimentos mais dedicar, uma das coisas que se deve buscar é um re-architecting para você começar, eventualmente, a utilizar soluções da nuvem, né? Exatamente. E aí você começa, e os vendors daí começam a entregar para a gente, para quem pensa em arquitetura de solução, então eles começam a entregar componentes, né, plug and play, para nos facilitar, agilizar, né, esse processo de adoção, por exemplo, de inteligência artificial, que a gente está falando aqui agora, né? Então, nesse caso, como que você tem visto isso acontecer? A Microsoft já há alguns anos falava sobre Cognitive Services, agora sim, a gente sabe que a Microsoft está super investindo lá na empresa que mantém o OpenAPI, que de OpenAPI não é open source, né? OpenAPI é o nome da tecnologia e é de uma empresa. Cara, como que você está vendo esse movimento dentro das nuvens? Como que você está vendo, eventualmente, essa facilidade para eu poder utilizar essas inteligências de uma maneira mais tranquila dentro de casa? Isso está acontecendo? Como que você está vendo progressão disso para o futuro? Então, Alemar, eu acho que tem uma movimentação, sim, né? A própria Microsoft, apesar de não ser exatamente uma ferramenta de nuvem, é usada muito em âmbito profissional, né, dentro de empresas. Eu acho que sim, tem um movimento das nuvens de, temos essa tecnologia que utiliza a inteligência artificial, isso aqui vai auxiliar muito em algum aspecto do business dos clientes, né? Então, eu acho que tem sim esse movimento.
Uma preocupação que eu tenho em relação a isso, pelo menos, é algo que o Thiago comentou antes, né? Às vezes o treinamento é feito em cima de uma massa de dados, muitas vezes não curada, né? Simplesmente uma massa de dados, e às vezes isso também pode te trazer alguns falsos positivos, digamos assim. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, mas existem sim iniciativas das nuvens de otimizando e trazendo cada vez mais serviços, inclusive com inteligência artificial, seja para autoscale também. Hoje a gente tem autoscale preditivo, existem uma série de tecnologias com IA sendo utilizado em vários âmbitos dentro das nuvens, né? A gente tem o Cognitive Services, tem outras ferramentas também que utilizam por baixo dos panos, esse tipo de tecnologia. E esse ponto é um ponto importante, né, Picotto, porque a gente tem tido experiência já há algum tempo, né, oferecendo, combinando soluções da nuvem para poder, inclusive, ajudar os nossos clientes na prática, né? O Douglas Picotto acabou de ter uma outra instabilidade, coitado. Eu ia perguntar para ele, mas complementando a coisa, meninos, a gente está já há algum tempo trabalhando com os nossos clientes para poder oferecer soluções já utilizando inteligência artificial há algum tempo, né? E a gente tem muitas vezes combinado, né, Thiago Cândido? Você participou desses projetos, combinado aí componentes prontos para exatamente fornecer, por exemplo, interpretação de manual. Cândido, você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse cenário, tipo, clientes nossos que queriam qualificar atendimento, a gente realizou já alguns projetos sobre isso. Você pode falar um pouquinho sobre esse tipo de projeto que a gente já está trabalhando? Então, Neymar, esse tipo de projeto é um projeto que a gente gosta muito de trabalhar em conjunto com o cliente para entender, né, qual é a dificuldade, principalmente na parte de documentação e atendimento, né, e quais ferramentas que a gente pode utilizar, assim, que até parecem muitas vezes para os clientes quick wins, né, porque a gente consegue utilizar ferramentas, a gente consegue utilizar serviços cloud que já conseguem entregar grande parte, se não toda a funcionalidade, junto com as integrações. Então, acaba sendo um projeto muito bacana de fazer, porque a gente consegue entender a necessidade, ver realmente onde IA se aplica, né? Porque tem muita coisa também que a gente vê por aí, que o IA acaba, ou enfim, a tecnologia de machine learning ou de inteligência artificial acaba sendo utilizada para vender o projeto, né? Por causa do hype, por causa de algo assim, e não necessariamente ajuda, né, aquele caso de uso. Mas a gente faz essa análise e consegue entender onde que se encaixaria, e como você falou, até a compreensão de documentos, um atendimento omnichannel, né, no sentido de vários tipos de canais textuais, até mesmo de voz, a gente consegue integrar inteligência e linguística computacional para atender esses projetos com ferramentas já, com componentes da nuvem que já nos oferecem grande parte dessa funcionalidade e com uma massa de dados que a gente precisa fazer poucas alterações, pequenas alterações para guiar, né, a conversa, guiar a interação para o sentido que a gente, em conjunto com o cliente, quer levar, né, a resolução de uma determinada situação ou um determinado atendimento. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades, e aqui eu estou falando, claro que a gente tem acompanhado, né, e até para nós, que a gente trabalha bastante com a parte de machine learning e data do Azure, a gente não vê esse movimento dessa notícia, né, do Teams tá integrando esses modelos com um grande espanto. Por quê? Porque a gente já vê a movimentação da Microsoft apostando e investindo bastante nessa área há tempos, né? Mas, claro que a AWS e Google também têm ótimos componentes ali que podem sim entregar essas funcionalidades de uma maneira super satisfatória, né? E que a gente também já teve experiência de trabalhar em alguns projetos com, assim, multi-cloud, né? Todos esses ambientes de cloud conversando e entregando para que a gente não tenha, né, essa necessidade, de repente, de fazer um treinamento que muitas vezes sai caro, né? Esse aprendizado sai caro, não só em termos computacionais, mas também em termos de nivelamento, em termos de cultura de dados. Mas tudo isso parte, né, de uma coisa até que eu queria puxar aqui, já que tem vários experts aqui nessa parte de estratégia, né? A gente vê que a Microsoft vem uma movimentação condizente com a estratégia de IA deles, né? A gente está vendo agora, inicialmente no Teams, já tem boatos de bastidores, né, que o Bing, o famoso Bing, vai trazer também capacidades do GPT. Então,
queria levantar esse ponto de estratégia, né? Que eu acho que é muito difícil a gente falar de IA, a gente falar de dados sem estratégia. Elemar, fazendo um consolidado de todo o bate-papo que a gente está aqui, a gente tem várias frentes, porque eventualmente o OpenAI, a inteligência artificial, ela vem facilitar as empresas. No seu dia a dia, né, você está muito ligado aos executivos de diversas empresas. Como que no modelo executivo, como que os comitês, eventualmente, têm entendido a inteligência artificial, têm entendido essa nova tecnologia, como que eles entendem os benefícios de tudo isso? Eu percebo, Tartari, essa é uma excelente pergunta, tá? Eu percebo disso, inclusive, uma coisa que define o credo da própria Exímia, né? Nós entendemos, e aí você volta depois a visão para o executivo, nós entendemos primeiro, cara, que você não tem mais nenhuma atividade relevante executada em nenhuma empresa que não seja suportada direto ou indiretamente por tecnologia. Isso é um fato. Né? Você pensa em qualquer empresa relevante hoje, cara, é muito difícil você imaginar uma atividade que não seja suportada por tecnologia direta ou indiretamente. Quando você traz isso à tona, aqui vem, Tartari, eu acho o grande problema ainda para a comunidade executiva, tá? Não está tão claro ainda para os executivos, como deveria estar, que tecnologia se converte, então, ou em potencial acelerador, e aí você tem tecnologia como enabling, né, acelerando, potencializando, simplificando o processo, mas o outro lado, né, que é a tecnologia mal empregada se convertendo em restrição. Né? E aí você tem, eventualmente, empresas, né, com tecnologia, principalmente tecnologia legada, né, que acaba desacelerando, né, complicando e muitas vezes até impedindo os ajustes que as empresas começam a fazer para os negócios, ou precisam fazer para os negócios. Esse não entendimento dessa relevância, do tamanho do peso da tecnologia, às vezes faz com que muitos executivos tratem o tema de maneira apenas superficial, né, e acabem deixando de lado, né, muitas vezes, a percepção de algumas ameaças que são bem tangíveis. Por exemplo, isso explica de muitas formas, no meu entendimento, Tartari, as fintechs que a gente tem por aí, né? Então, por exemplo, as fintechs, elas vêm, na verdade, mostrar como utilizar o edge da tecnologia para questionar o mercado que tem um jeito de trabalhar estabelecido. Você vê as health techs, né, dificultando a vida ou complicando a vida das empresas que trabalham com saúde. E você tem, por exemplo, as insurtechs tratando de ameaça para as empresas que trabalham com seguros. E, cara, aí você vai para pegar para as learning techs, e você tem um monte de asterisco techs aí causando problema. Então, o que eu vejo que é um ponto importante aqui, né, Tartari? Eu acho que cabe aos executivos, esse talvez seja um grande desafio, e é um desafio nosso aqui na Exímia, né? Alguém tem uma moto bem legal, potente, perto de casa, mas, ó, cabe aos executivos, às vezes, esse entendimento, né, Tartari, que a gente fala aqui do que a tecnologia pode trazer, porque, mais uma vez, tá? O que eu vejo, Tartari, que é a grande mão, né? Seres humanos, somos todos humanos, tá? E seres humanos, numa primeira interface, eles acabam fazendo o seguinte: quando você pega o novo, né, o sistema primitivo, o sistema reptiliano nosso, né, o novo nos faz ou correr, fugir, ou lutar. E aí o que você ouve muitas vezes executivos falando cara, eu corro, né, falando que eventualmente eu não sei nada sobre... É incrível como em pleno ano da graça de 2023, você ainda vê executivos, né, falando sobre, cara, com certo orgulho, né? Tipo, nossa, eu não tenho medo, eu não sei mexer com computadores, eu não entendo nada disso. Quem entende disso é o pessoal lá de tecnologia. Ou ainda, né, gente que fica de fato combatendo, dizendo, cara, nós não somos uma empresa de tecnologia, nós não precisamos de tecnologia, todo esse negócio de tecnologia existe no máximo para a gente poder fazer, aí o que o mercado faz não é aí que a gente ganha dinheiro. Esse não entendimento, na minha visão, hoje se converte no maior risco estratégico para as empresas. E aí vai para o terceiro, parte do nosso crédito, né? Que, cara, é irresponsável hoje em dia você pensar em gestão principalmente estratégica, sem pensar em tecnologia. A tua pergunta é muito oportuna, tá, Tartari? E aí, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trata esse cara? A gente trata esse cara, ao meu ver, primeiro, por esse ciclo, né, de disseminação.
a gente precisa trazer, tem que fazer parte da agenda estratégica, tá? Eu preciso trazer para dentro das empresas um movimento de familiarização. Eu preciso fazer, por quê? Porque se a princípio as pessoas estiverem familiarizadas, cara, eu vou naturalmente ter menos medo daquilo que eu estou familiarizado com, né? Então, com uma familiarização, eu entendo que eu deixo os executivos, a princípio, menos apreensivos a respeito do novo. E com uma facilitação, para quê? Para começar a fazer os projetos acontecerem de fato. E é aí que eu puxo o Douglas Piccolotto de volta para a conversa, que é exatamente, né, Piccolotto, dessa visão que o Thiago Cante estava trazendo ali da experimentação. Como é que eu facilito a experiência, cara? Dando acesso. Né? E aí o próprio Cândido falou sobre a experiência que é multi-cloud, né? Então, por exemplo, cara, nada impede de eu ter, por exemplo, um serviço da Amazon, como, por exemplo, a Alexa, conversando com um serviço da Microsoft, né, para eventualmente entregar uma experiência combinada que vai te dar, a um custo bem baixo, a um risco bem baixo, um primeiro quick win, né, relacionado com tecnologia. Você percebe dessa forma também, Douglas Piccolotto? Você vê um certo caminho aí de viabilizar esse comportamento de multi-cloud para ter essas complementaridades? Ou isso parece estranho para você? Cara, eu acho que sim, eu acho que um dos princípios de tu usar multi-cloud é tu utilizar o melhor que cada cloud oferece, né? Tu tens aí tomar alguns cuidados, claro, né? Existem algumas variáveis no meio que tu tem que considerar, mas se tu tiver a oportunidade, por exemplo, de usar uma Alexa que roda em cima da estrutura da Amazon, né, na AWS, integrando daqui a pouco com alguma funcionalidade lá do Cognitive Services que talvez a própria Amazon não forneça, né? Eu acho que tu tem ali algumas vantagens, sim, de entrar nesse modelo, sabe? Então, tu consegue muitas vezes complementar a necessidade de uma solução usando tecnologias de ambas as nuvens, né? Eu acho que é uma coisa bem prática mesmo. E é interessante, né, Cândido, porque aí, outro dia, quando eu estava falando com o Cândido sobre Data Science, especificamente, Cândido, não sei se você lembra, nós estávamos discutindo exatamente sobre as escadinhas, né, do processo aí de utilização de Data Science, e a gente começou a falar sobre Data Science num modelo mais avançado, para poder não só falar o que os sistemas entregam, que é o que aconteceu, eventualmente por que aconteceu, que é a primeira geração das soluções de BI, mas você começar a ter aí uma análise preditiva, né, do que vai acontecer, e você eventualmente começar a utilizar as inteligências artificiais para de fato começar a fazer a coisa de maneira prescritiva. E você destacou, né, Thiago Cândido, da necessidade de eventualmente começar jogando seguro, né? Tipo, vamos dar uma olhada nas pequenas vantagens para você começar a eventualmente conseguir extrair ganho operacional forte. Né? Você mantém essa visão, Thiago Cândido, frente a essas novidades que a gente está acompanhando agora, ou algum fato novo nesse processo dá tempo para subir a escadinha, ou você acha que eventualmente já é bom começar a arriscar um pouquinho e começar a fazer um pouquinho de prescritivo, mesmo quando eventualmente aqui o diagnóstico ainda não está funcionando tão bem? Como é que você percebe isso hoje? Fazer isso, né, Mara, é assumir um risco, tá? Então, acho que depende muito do apetite ao risco, tá? Porque da organização. Porque essa escadinha, né, que a gente comentou na nossa última conversa, ela é muito importante por um aspecto não só de arquitetura, e aí a gente está falando de estruturação de data warehouse, de data lake, de pipelines, né, de todo o processo de ETL que a gente vai utilizar esses processos para obter os dados que vão alimentar esses nossos modelos, que vão alimentar essa nossa inteligência, né? Então, é uma coisa arriscada. A gente já viu, né, alguns projetos começaram utilizando algumas coisas, e daí, no sentido de utilizar realmente totalmente terceirizado, né? Um serviço totalmente terceirizado para resolver uma questão ou outra, né? Então, a gente pode dizer aqui, por exemplo, uma plataforma que vai trabalhar com edição de projetos, edição de documentos, né? Conseguir trazer alguma ferramenta de linguística computacional para, de repente, oferecer um sumarizador ou oferecer
uma ferramenta para realizar a correção, né? Então, pequenos serviços podem sim ser integrados dessa maneira, mas isso, assim, eu vejo de uma forma diferente de você ter realmente uma estratégia de IA, né, uma estratégia voltada que leva em consideração os dados, né, e o uso dos dados na empresa, porque tomando esse risco, né, de repente colocar uma ferramenta assim e de certa forma ter essa impressão que você está utilizando IA, ainda assim você está perdendo muito, né? Você está deixando de ganhar muita vantagem competitiva que, seguindo essa escadinha, né, que a gente apelidou aqui de escadinha, mas seguindo esse processo, a gente teria uma visão muito mais completa, muito mais ampla das possibilidades, né? Então, exatamente. Então, a gente começar a entender, a diagnosticar, a prever e realizar a prescrição, né? Eu acho que é uma coisa que pode trazer no médio, né, até no curto prazo, com uma definição de escopo, com uma definição de objetivo, né, bem clara para a organização, a gente pode trazer um retorno muito expressivo, né, em comparação a utilizar algumas APIs para facilitar algumas atividades, né. Claro que a gente tem que ter essa visão em conjunto com os objetivos da estratégia da empresa, e por isso que eu retomo, né, que falar de IA sem estratégia é uma coisa muito difícil e até mesmo arriscada, né? Esse ponto é um ponto importante, né? Tartari, aliás, teve que sair, né? Mas também são tantos Thiagos que eu acabo me confundindo. Pelo menos agora a gente empatou, Douglas, equilibramos. Eu tenho um grupo tendo Thiago, outra metade. Eu vou mudar meu nome para Elemar também. Não, muito bom. Elemar Picoloto, né? Mas olha só, gente, tem um ponto importante aqui, né, Thiago, que é fundamental. Uma das grandes dores, uma das grandes dificuldades de data science é você discernir entre o que é correlação e o que é causalidade. E aí talvez venha, inclusive, um dos grandes medos que a gente tem da utilização de ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT, que analisam aí conjuntos gigantescos de dados, nem todos eles tão bem acurados, né? O que leva, eventualmente, a falhas de interpretação, porque exatamente não se estabelece tão bem, eventualmente, correlação e causalidade. É claro que são modelos tremendamente avançados, e a treta né, Cândido, eventualmente muito mais precisos do que nós, meros seres humanos, podemos entender e trabalhar. Mas o ponto interessante é o seguinte, gente, ó, em termos técnicos, muito práticos, né, Cândido? O Cândido destacou muito bem sobre a questão do risco, né? Toda vez que você lida com aquilo que você desconhece, toda vez que você lida com o essencialmente novo, você abraça uma carga de risco importante. Como que você minimiza o risco? Eventualmente começando a ganhar domínio. Por isso que o Cândido fala desse ganho incremental, né, de conhecimento e domínio a respeito de data science dentro da organização. Em contrapartida, Douglas Picoloto fala que, tecnicamente, né, esse caminho fica um pouco mais curto, porque, enfaticamente, você não precisa mais montar infraestrutura de servidor, você não precisa mais montar tecnologia muito pesada em casa, você tem uma série de coisas que antes você tinha que programar na unha, recorrer a componentes aí, eventualmente open source, com manutenção nem tão clara. Agora você eventualmente começa a ter esses componentes sendo mantidos e curados, né, a partir de grandes empresas, que são as grandes providers aí de nuvem que a gente tem à disposição. Então, já dá para brincar também, né, Cândido, muito forte com a ideia de, poxa, pega um componente e outro para me familiarizar, né, para começar a perceber, para começar a experimentar. Claro que, né, de novo, desenvolver software não é igual a montar Lego, né? Então, a arquitetura de solução não é simplesmente você encaixar coisas prontas, tem que saber o que você está encaixando e principalmente saber usar o que você está encaixando. E aí, do Morro, eu volto para você, né? O programador nosso de cada dia, hoje, ele não pode mais passar mais muito tempo sem, eventualmente, se familiarizar ele antes, né? Antes de tentar debater se vai perder o emprego ou não por uma inteligência artificial, ele precisa conhecer de fato o que é essa inteligência artificial, abrir um chat GPT da vida, óbvio, quando está disponível, né, porque a maior parte do tempo o serviço está fora do ar hoje em dia, mas tentar experimentar, tentar conhecer, brincar com os componentes, enfim, é hora de se preparar um pouco mais, né? O fone está mudo. Foi a moto.
Mas sim, qualquer ferramenta, qualquer tecnologia que parece assustar no começo, a novidade assusta. Se você não experimentar, você não sabe os potenciais, os riscos, o que a gente tem. E é interessante, a gente começa a olhar algumas coisas, uns papos nas rodas de desenvolvimento que a gente tem por aí. Vamos perder, vai tomar nosso lugar, a gente vai ficar sem emprego. E o que você vê a ferramenta vai mudar, mas não vai deixar de ter o componente humano ali, que é o que dá a vida mesmo, que é o que faz pensar, que gera essa vida nova. O ferramental vai mudar e cada vez a gente vai passar a tecnologia, vai embarcando tecnologias novas, a gente vai ter menos serviço braçal e vai exponenciar o intelectual. E um chat não vai... O sênior, não vou perder meu caminho, meu lugar, mas nem o júnior também. O que acontece é que você vai ter que olhar para o mercado de uma forma menos empírica, de pegar e vou bater código, e eu vou ter que ser mais analítico, com um pensamento mais crítico dali para frente, para o desenvolvimento. Isso é legal. E não vai eliminar de jeito nenhum saber boas práticas de desenvolvimento, olhar para partners e saber como dar solução para os problemas que a gente tem. Muito bom, muito bom, muito bem observado, Morro. Eu tendo a concordar com você, e eu vou botar um temperinho aqui de provocação apenas, tá? É só um temperinho de provocação, e depois, de cara, eu já vou ligar com uma provocação para vocês, mas, por enquanto, deixa eu botar o meu temperinho. Eu vejo, nos últimos anos, a gente tem visto o mercado desregulado. Nós temos muito mais demanda por profissionais de tecnologia do que, efetivamente, profissionais de tecnologia disponíveis, né? Isso tem feito, muitas vezes, que o mercado tenha se tornado, né, em muitos cenários, tolerante demais, né, com relação às pessoas e às capacitações das pessoas que são admitidas para as posições de tecnologia. Muitas vezes você vê pessoas que têm início de carreira, né, que não têm uma bagagem tão bem estruturada ainda, postando, né, se postulando para um nível de senioridade muito acima, né, do que de fato elas conseguem realizar. Né? E aí você vê o mercado desregulado, pagando caro, com salário inflacionado, mais um monte de coisa. Eu acho, e esse é um movimento interessante, que é o movimento de indústria, né? O mercado sempre se regula, né? De uma forma geral, com o tempo, você sempre acontece algum fenômeno que devolve o mercado para condições de estabilidade. O que acontece? Muito código que hoje é produzido, como você disse, né, Dumont, muito código brainless, né, que você escreve basicamente com copy-paste, né, esse código com copy-paste tende a sumir. Né? Então, se eventualmente você, como profissional, você é o tipo de profissional que só entrega código com brainless, você é o cara que copia e cola, cara, aí sim, você pode eventualmente se preocupar um pouquinho, porque naturalmente, né, não só... No passado, a gente tinha os famosos geradores de código, nos scaffoldings da vida. O que a gente passa até agora, eventualmente, são inteligências artificiais que entregam uma solução mais sofisticada, um pouco mais estruturada. Então, cara, se o teu trabalho for brainless, por que não botar uma máquina sem cérebro para poder fazer seu trabalho mesmo, né? Então, aprenda, né, a fazer o seu trabalho e agregar no seu trabalho alguma coisa que realmente te diferencie, e aí você vai ver na ferramenta que escreve código um apoio, né? Assim como, vocês não têm idade para isso, tá? Mas quando eu comecei a programar, amigos, eu não tinha um editor de código, eu não tinha um compilador que ficava me avisando enquanto eu escrevia, né, que, poxa, esqueci um ponto e vírgula, esqueci de fechar aspas. Cara, o código quase se autocorrige hoje em dia numa ideia moderna. Não tinha um ReSharper da vida que ficava dizendo, poxa, você não validou esse parâmetro, nada disso, né? Você tinha um compilador que muitas vezes não fazia esforço nenhum para te ajudar, né? Hoje a coisa vem mudando. Então, o fato as expectativas para quem escreve código estão aumentando, né? Em cima de nós estão aumentando, mas nossa capacidade de entregar não necessariamente, então, consequentemente, as nossas ferramentas precisam melhorar. Meninos, do Morro, Cândido, Picoloto, né? Que pena que o Tartari teve que sair. Eu quero deixar um tempinho para vocês pensarem aí na sua saudação final, né? Mensagem final e saudação para o nosso grupo, enquanto eu faço o meu tradicional momento blogueirinho de 3 fases, tá? Então, começando aqui, momento blogueirinho de 3 fases.
para o nosso grupo. Então, vai lá, fase 1. Olha só, se você gostou dessa conversa, se você achou essa conversa interessante, por favor, não deixe de compartilhar as suas impressões com a gente aqui nos comentários, tá? Mais do que isso, se você entende que nós fizemos alguma grande omissão, e seguramente nós fizemos, tá? Por exemplo, com Douglas Piccolotto, nós podemos abrir N diagramas de solução, de código de software que você desenvolveu, utilizando a nuvem, alguns modelos de arquitetura, a gente pode fazer, eu acho que a gente deve, tá, Piccolotto, fazer episódios especificamente falando sobre esses exemplos. Cara, enfim, tem tanto mais para se tratar, vai ser bacana. Deixa para a gente aí a tua impressão do que faltou. Eventualmente, também, né, você discorda da gente em algum ponto, acha que nós falamos alguma grande groselha. Eu, por exemplo, às vezes coloco a minha cabeça muito perto do ventilador, né? Se você discorda do que eu disse, se você acha que não tem nada a ver com o mercado se regulando coisíssima nenhuma, também deixa aí nos comentários as tuas ponderações. Blogueirinho, fase 2 agora, tá? Se você gostou mesmo desse vídeo, cara, faz o seguinte, dá uma curtida legal nele, tá? Porque quando você curte esse vídeo, você ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Então, você não precisa mandar, se você der o curtir, a coisa já funciona muito bem. E agora, blogueirinho, fase 3, nível 3, olha só. E se você não é inscrito no canal, te inscreve. Se você ainda não assinou lá, não ativou as notificações, ativa, tá? Dessa forma, o YouTube vai gentilmente te avisar sempre que nós produzimos conteúdo novo, compartilharmos conteúdo novo, e a gente tem compartilhado com alguma frequência. Ufa, né? Imagina se eu estivesse no TikTok, eu começaria a fazer dancinha para convidar as pessoas para participar com a gente. Mas vamos lá. Thiago do Morro, meu querido, sua consideração final e saudação para o nosso pessoal, né, que está assistindo mais tarde, né? Isso que a gente está falando agora. Sim. Bom, é sempre um prazer bater papo com essa turma, só uma tropa de elite, né? Bem massa. É legal a gente olhar para a tecnologia sem medo e esperar ali, e sempre tentar o que vai trazer de bom para a gente, o que essa nova experimentação, que mundo novo, que portas que ela vai abrir. Então, sempre fica o que eu vou, sem medo mesmo. E crítico, mas tem que ter criticidade, como o Cândido falou, a gente tem que olhar, tá, isso é interessante, mas até onde eu vou de olho fechado ou não? Vamos em medo, experimentando, mas com um certo análise crítica de como se beneficiar daquilo e não sair para um caminho desvirtuoso ali, que aquilo ali poderia. A tecnologia em si, a tecnologia proporciona para a gente, ela é neutra. O que a gente vai fazer com ela para que caminho que vai, que a gente decide para onde ir. E é isso aí. Quem quiser, quem está nos seguindo aí, minhas redes é @do_morro, então qualquer rede social, você vai procurar o @do_morro, a gente está lá e a gente pode trocar uns papos lá. Valeu. Muito bom, muito bom, muito bom. Douglas Piccolotto, meu amigo, né? Sua mensagem final, considerações? Então, gente, especialmente sobre ChatGPT, eu acho que, cara, algo que o do Morro falou antes que é bem importante, e complementando com o que o Elemar também falou, que é importante, que eu acho que vale considerar, olhar para esse tipo de tecnologia sem preconceito, sem medo, né? Entender muitas vezes que ela pode ser algo que vai complementar e não substituir, né? Acho que é bem importante a gente pensar inicialmente dessa forma, e no nosso meio a gente sabe que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre pesquisando, indo atrás e estar cada vez mais afiado diante dessas mudanças que acontecem tanto na tecnologia quanto no mercado, né? E sobre nuvem, especialmente, eu acho que a nuvem, ela, de forma, como a gente falou antes, muitas vezes como um Lego, né, onde tu tem ferramentas ali para reconhecimento facial ou processamento de linguagem natural, são formas de democratizar a inteligência artificial, que é uma disciplina tão complexa, né, para as empresas utilizarem de uma forma mais fácil, mais simples, né? Então, ela pode, sim, te trazer algum diferencial nas soluções que tu desenvolve. Eu acho que vale muito a pena avaliar e, muitas vezes, adotar também esse tipo de serviço e tecnologia, né? E eu gostaria de agradecer aí, né, Elemar, pelo convite. Foi um excelente papo aí com
esses cabeças aqui, com todos esses Thiagos que estavam com a gente, Elemar. O Elemar, Douglas e os Thiagos. E eu só dar um tchau para todo mundo aí. Minhas redes sociais atualmente são Douglas Piccolotto, tá? Então, quem quiser me procurar, só encontrar por aí. Valeu, um abraço. Muito bom, muito bom. Thiago Cândido. Antes de passar para você, Thiago Cândido, vamos fazer um saborzinho aqui, né? Vamos fazer uma provocação adicional. O Dumont fala que você tem que conhecer as tecnologias. Então, eu estou aqui com o ChatGPT aberto, eu perguntei, cara, o que você me diz sobre DDD? Né? E o troço responde. Então, Domain Driven Design, né? Uma abordagem para você desenvolver software que foca na modelagem do domínio do negócio e prioriza as necessidades e complexidades do negócio acima das complexidades tecnológicas, ou seja, o troço está uma resposta boa. Se eu pegar aqui e perguntar, tá bom, o que você, né, what about the specification, né? Vamos ver se o troço é bom. Specification pattern. Não sei também porque o meu inglês também, eventualmente, pode não estar tão bom, mas vamos lá. Eu perguntei para ele, e aí ele fala, ok, specification pattern, um padrão utilizado para encapsular as regras e restrições. Cara, o troço é bacana, repara que ele começa aqui a escrever. A sacanagem aqui, né, que ele ainda, a interface que montaram para a gente é como se tivesse alguém escrevendo, como se a resposta não tivesse pronta, né? Mas vamos botar, could you provide an example of implementation, implementation example? Elemar, ele funciona em português também, se tu quiser perguntar em português, ele responde. Não, é que eu estou querendo bancar o Chique, né? Aqui, olha só, ele implementou em Python, cara, olha que legal. Né? Então, ele está mostrando para mim, olha, aqui tem um exemplo em Python, bem legal. Agora, repara, interessante aqui que a questão é contextual, né? Ele vai mostrando para mim o código. Eu perguntei para ele sobre o DDD, depois eu perguntei sobre o Specification Pattern, a pergunta do Specification Pattern poderia ser, enfim, algo que conseguia responder de forma isolada, mas logo depois eu pedi para ele se ele poderia me prover uma especificação em Python, um exemplo, ele me deu um exemplo em Python, aí eu vou dizer, ok, para de escrever, tá bom, chega, já me ofendeu, deixa eu botar aqui, could be implemented em C#. Daí eu vou pedir aqui se ele vai trazer, se ele vai entender minha pergunta. Ah, te peguei, será? Ficou quieto? Ai. Né? Talvez a minha pergunta não faça sentido, e talvez... sim, né? Aqui tem um exemplo de implementação em C#. Será que ele fez uma pausa dramática, né? Esse cara, só para poder... Cara, que loucura, né? Aqui ele começa a mostrar em C#, ok, começou a implementar uma interface. Vamos fazer o seguinte, tá, tudo bem, já me ofendeu. Vamos pegar aqui uma última aqui. C# or Java? Which one is better? Vamos ver se tem opinião. Cara, é difícil dizer. Né? Cara, interessante é isso, cara. Ele escreve de uma forma mais... cara, quando que você imagina uma inteligência artificial eventualmente tendo mais soft skills, né, que eventualmente bons desenvolvedores? Deixar para o Java. Então, é difícil dizer. E aí ele faz uma análise ponderada, dizendo que, poxa, mas ele destacou como destaque aqui Xamarin como tecnologia. Os caras também, aqui tem uma sacanagem. Bom, vamos assumir que essa base é de 2019, tá? Tá bom. Mas, enfim, cansei de ti, ChatGPT. O Dumont falou, cara, você quer conhecer? Vai lá, instala, conhece, brinca, né? O Copilot faz a mesma coisa. Vai com os frameworks, vai com os componentes lá na nuvem, brinca, combina, faz a Alexa responder as tuas perguntas. Sabe aquele cara, como é que era o nome, não sei o que, Nator, que você fazia qualquer pergunta para descobrir qual era a pessoa, fazia um monte de perguntas. Akinator, não era? Akinator. Tem um cara desses agora, implementaram, Douglas Piccolotto, ele para Alexa, e aí você tem a Alexa te perguntando, cara, em linguagem natural. Aí virou mais obsceno ainda, né? Porque você começa a ver o troço acertando o negócio, conversando contigo.
É a mesma coisa. Você sabe, eu como programador, eu sei, cara, que é só uma interface de reconhecimento de fala colocada em cima da mesma API de antes. Mas eu te confesso uma coisa, Picoloto. Quando eu vi aquele negócio, eu pensei, agora o troço ficou sério. Ficou não. É a mesma coisa, só que com uma interface nova. Esse é o bonito. E vamos lá. Meu amigo Thiago Cândido, né? Para não ser ruim com você, suas mensagens finais aí e considerações, ponderações. Primeiro comentário que eu queria fazer é, seguindo a sugestão do Morro, meu xará, utilizar, né? E de preferência, dá uma olhadinha qual que é o horário que a Índia, que os indianos estão dormindo. Daí você consegue utilizar o ChatGPT tranquilo. Agora é por volta de 10, por volta de, acredito que seja 00:20 ou 1:20 da manhã, aí já tá a carga está mais leve e daí a gente consegue utilizar. Até essa demora, essa pausa dramática pode ter sido um hiccupzinho ali. Mas a recomendação geral é espera a Índia dormir para usar essas ferramentas, que daí você tem mais chance de ser escolhido ali na fila, tá? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Complementando, né, o que ambos, o do Morro e o meu querido Douglas falaram, não ter medo, né, e não só no sentido de o receio de utilizar ou de assumir esse risco, porque a gente sabe como que a gente pode diminuir o máximo esse risco, né? A gente consegue entender a necessidade do negócio e aplicar as técnicas, trabalhar, né, de forma que a gente diminua o máximo os riscos sem perder de vista um retorno bacana, né? E esse retorno a gente sempre tem uma visão focada no negócio, né? Por mais legal que a tecnologia seja, por mais rápido que funcione, por mais surpreendente que pareça, a gente está realmente focado no negócio. Então, é uma coisa que a gente quer, eu quero reforçar, né, desse receio. E também um outro lado que talvez possa passar na cabeça das pessoas putz, será que se a gente começar agora, já não, essas ferramentas estão tão avançadas, né? Será que a gente ainda pode fazer algo com elas? Ou, enfim, trabalhar, o meu time pode trabalhar com elas? Sim. A resposta é bem simples, tá? Sim, o melhor momento para começar é agora. Então, a gente está com um ecossistema muito rico. O Douglas falou bastante sobre os componentes de cloud. O Ademar falou bastante sobre a questão da tecnologia, da estratégia e de como a gente pode comunicar isso, né? Então, é agora o momento. Então, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Adoro conversar com esse time aqui e queria agradecer também o convite, pessoal. Olha, interessante. Ó, só para a gente poder ver como a coisa anda, né? É bacana de pensar esse comportamento, mais uma vez, iniciais, elas estão ainda em modelo experimental, o ChatGPT ainda é experimental, você tem a Microsoft no investimento, você tem algumas empresas já utilizando, né? Mas olha que interessante, cara. Mais uma vez, só para a gente encerrar esse cara bem, eu fiz uma pergunta, né? Logo depois da sequência, usando o que o Douglas tinha provocado, eu perguntei C# ou Java, qual é a melhor? Daí ele me deu a resposta e tudo mais, do que é uma resposta bem ponderada e, cara, muito verdadeira em 2019, que é quando você tem esse limite de dataset que estava sendo analisado. Hoje você tem aqui algumas atualizações para essa resposta, importante, tá? Cara, qualquer inteligência artificial vai ser capaz de responder de acordo com os dados que ela tem, né? E esse seja talvez um bom ponto, tá? Se você perguntar ainda para o ChatGPT quem é o presidente do Brasil, ainda aponta o presidente do Brasil como sendo o presidente anterior, né? Ele ainda não sabe que aconteceu a mudança, não aconteceu que aconteceu nas eleições, tá? Então, esse é um ponto de warning importante, tá? Você tem uma inteligência artificial, mas ela ainda depende dos dados e das informações que ela recebe. Mas olha que interessante, o Douglas me disse que, Lemar, você pode perguntar em português? Perguntei em português, daí ela me respondeu uma resposta super contextual, aqui dizendo, olha, o que é bacana, né, é que ela fala, olha, é difícil você determinar qual das duas paga melhores salários, depende muito da localização, depende de anos de experiência da empresa, né, de skills específicos. Aí ela traz aqui a resposta, né, que o Glassdoor aponta nos Estados Unidos 93K versus 95K por ano para C# versus Java, e ela ainda dá um conselhozinho no final, né? É importante observar que o salário não deveria ser o único fator observado. Olha como é quase um sênior, cara. Depende. Para você
escolher melhor salário ou carreira, né? Tem outros fatores, como satisfação com o trabalho, oportunidade de crescimento. E aí, Douglas, eu fui mais longe. Cara, você pode responder em português? Eu nem botei, por favor, né? E aí, ela foi lá e disse assim, claro que eu posso responder em português. E aí ela começa, de novo, né, a traduzir. E, cara, tudo isso para um homem como eu, né, que sou de um tempo em que o Google Translator, né, traduzia Steve Jobs como Steve Trabalhos. Né? Você veja como avançou em alguns poucos anos. Diga do mundo. Mas só uma coisinha antes de encerrar, porque eu lembrei você falando, olha, a gente precisa do que eles chamam de prompt, né? Que é fazer a pergunta correta de como fazer. Então, você perguntou uma coisa genérica, se você for mais específica, ela vai te dar uma resposta mais específica. Já se fala, e aí é legal que já se fala em novas funções, novos cargos, aí, novas profissões de prompt engineer. Ok. Ou seja, aprender a fazer a pergunta certa, né? É o que eu sempre falo, você sabe, assim, comentário aberto, né? Muitos anos atrás, eu procurava sobre um determinado tipo de falha em ambientes distribuídos. E eu procurava no Google e não achava nada. Até que um dia, lendo um paper, eu entendi que aquele tipo de falha a qual eu me referia era academicamente tratada como falha bizantina. No momento em que eu perguntei sobre falha bizantina no Google, o mundo se abriu e eu passei a ter todas as respostas. Então, cada vez mais importante do que você, muito bem observado, Morro, acho que em tempos de inteligência artificial, né, cada vez mais é menos importante você se concentrar em saber todas as respostas e cada vez mais é menos importante você se concentrar em saber todas as respostas e cada vez mais é mais importante você se concentrar em saber fazer as melhores perguntas. Muito bom, muito bom. Talvez esse seja um bom pensamento, de fato, para a gente encerrar. Thiago Tartari não está aqui com a gente mais, teve um compromisso, mas eu tenho certeza que ele diria que, seguramente, né, essas ferramentas novas são ferramentas novas que podem e devem ser utilizadas para aumentar produtividade e competitividade. Estou inventando palavras, mas tenho certeza que ele não vai se arrepender tanto assim. Certo, irmãos? Obrigado pela companhia de vocês, né? E para quem nos acompanhou, mais uma vez, obrigado também. A gente vai falar mais e mais sobre isso. Vou falar mais sobre isso com o Cândido, obviamente, porque é o cara do Data Science. Vou falar mais com o Picoloto. Aliás, se quer que eu fale mais com o Picoloto sobre arquitetura, de soluções de nuvem para inteligência artificial, deixa aí uma notinha nos comentários. E do Morro, vamos falar também sobre os aspectos humanos do desenvolvimento, levando em consideração esses não humanos que estão vindo habitar entre nós. Deixa eu concluir a gravação. Tchau para vocês. Obrigado. Até uma próxima.